10 séries perfeitas do começo ao fim. E por que você deveria assistir? Existem séries que começam muito bem, mas perdem força ao longo das temporadas. Outras têm um final decepcionante, personagens mal desenvolvidos ou histórias que parecem se prolongar apenas para continuar no ar. Mas existem aquelas raras produções que conseguem manter qualidade, desenvolver seus personagens e conduzir a história até uma conclusão satisfatória. A lista reúne 10 séries que se destacam justamente por isso. São histórias completamente diferentes entre si, passando por máfia, ficção científica, política, espionagem, comédia, drama e até a animação. O que elas têm em comum é a capacidade de prender o espectador e fazer com que cada episódio tenha um propósito. 1. Família Soprano. Tony Soprano parece ter uma vida que muitos invejariam. Dinheiro, família, poder e respeito. Mas por trás dessa aparência, existe um homem atormentado por crises pessoais e psicológicas. Ele é marido, pai e empresário, mas também comanda uma organização criminosa. Dividido entre os problemas de sua família e as responsabilidades dentro da máfia, Tony começa a fazer terapia para tentar compreender seus ataques de ansiedade e os conflitos que carrega dentro de si. Por que assistir? Porque Família Soprano não é simplesmente uma série sobre mafiosos. É uma profunda investigação sobre poder, família, moralidade, violência e natureza humana. Tony Soprano é um dos personagens mais complexos já criados para a televisão, e acompanhar suas contradições é justamente uma das grandes forças da série. É uma produção para quem gosta de personagens imperfeitos e histórias que não entregam respostas fáceis. 2. The Leftovers. Imagine acordar um dia e descobrir que milhões de pessoas simplesmente desapareceram sem deixar qualquer explicação. É exatamente isso que acontece em The Leftovers. 3 anos depois do misterioso desaparecimento de aproximadamente 2% da população mundial, aqueles que ficaram tentam reconstruir suas vidas. Mas como continuar vivendo quando ninguém sabe por que aquilo aconteceu? A série acompanha diferentes personagens enfrentando o luto, a fé, a dúvida, a culpa e a necessidade de encontrar algum sentido em um mundo que deixou de fazer sentido. Por que assistir? Porque The Leftovers não está realmente interessada apenas em descobrir o que aconteceu. Ela está interessada em uma pergunta muito mais profunda. Como continuar vivendo quando não temos respostas? É uma série filosófica, emocional e existencial. Fala sobre religião, perda, esperança, sofrimento e a necessidade humana de encontrar significado. Não é uma série para assistir procurando apenas ação. É uma série para sentir e pensar. 3. Succession. A família Roy construiu um gigantesco império empresarial. Logan Roy é o patriarca poderoso que controla tudo, mas sua idade começa a levantar uma pergunta inevitável. Quem assumirá seu lugar? Seus filhos começam então uma disputa silenciosa e muitas vezes brutal pelo controle do império. O problema é que, naquela família, amor e interesse estão constantemente misturados. Por que assistir? Porque Succession transforma uma disputa empresarial em um estudo sobre poder, dinheiro, ego e relações familiares. Os personagens são extremamente ambíguos. Você pode sentir simpatia por alguém em determinado momento e desprezá-lo no episódio seguinte. É uma série que mostra que possuir bilhões não significa necessariamente possuir felicidade, segurança ou uma família saudável. 4. The Americans. Durante a Guerra Fria, 2 agentes da KGB vivem infiltrados nos Estados Unidos, fingindo ser um casal americano comum. Philip e Elizabeth Jennings precisam manter suas identidades secretas enquanto realizam missões perigosas para a União Soviética. Mas existe um problema. Depois de tantos anos vivendo como americanos, começam a surgir conflitos entre aquilo que eles foram treinados para acreditar e aquilo que passaram a sentir. Por que assistir? Por que The Americans consegue combinar espionagem, suspense e drama familiar de maneira extraordinária?
A série não mostra apenas agentes secretos cumprindo missões. Ela pergunta até onde alguém pode ir em nome de uma ideologia e o que acontece quando sentimentos pessoais entram em conflito com aquilo que você acredita defender. É uma excelente escolha para quem gosta de espionagem com personagens complexos. 5. A escuta The Wire. Baltimore possui uma realidade marcada pelo tráfico de drogas, violência, corrupção e desigualdade. The Wire acompanha policiais, traficantes, políticos, jornalistas, professores e trabalhadores, mostrando como diferentes partes da sociedade estão conectadas. Aqui, não existe simplesmente uma batalha entre mocinhos e vilões. O sistema inteiro parece fazer parte do problema. Por que assistir? Porque poucas séries conseguem retratar uma sociedade com tanta profundidade. The Wire não está interessada apenas em contar uma história policial. Ela utiliza o crime como ponto de partida para falar sobre instituições, política, educação, pobreza, corrupção e poder. É uma série que exige atenção, mas recompensa o espectador disposto a acompanhar sua construção lenta e extremamente detalhada. 6. Better Call Saul. Antes de se tornar o extravagante advogado Saul Goodman de Breaking Bad, Jimmy McGill era apenas um homem tentando construir uma carreira e conquistar reconhecimento. Mas Jimmy possuía uma relação complicada com a lei, com seu irmão e consigo mesmo. Ao longo da história, pequenas escolhas começam a transformá-lo lentamente no personagem que conhecemos. Por que assistir? Porque Better Call Saul mostra que grandes transformações raramente acontecem de uma hora para outra. Jimmy não simplesmente acorda um dia e decide se tornar Saul Goodman. A transformação acontece através de pequenas decisões, frustrações, ambições e justificativas. É uma série sobre identidade, ambição, amor, culpa e consequências. E para quem assistiu a Breaking Bad, existe ainda o prazer de descobrir a origem de vários personagens e acontecimentos daquele universo. 7. BoJack Horseman. BoJack Horseman é um ator famoso que viveu seu auge em uma antiga sitcom de sucesso. Agora, porém, sua carreira está decadente. Ele possui dinheiro e fama, mas está profundamente insatisfeito consigo mesmo. Tentando recuperar sua relevância, BoJack entra em uma sequência de relacionamentos, projetos profissionais e decisões que frequentemente pioram sua situação. Por que assistir? Porque por trás da aparência de uma animação absurda e engraçada, existe uma das histórias mais profundas sobre solidão, vício, depressão, fama, arrependimento e autodestruição. BoJack Horseman consegue fazer você rir em um momento e pouco depois ficar pensando sobre a própria vida. É uma série que mostra que reconhecer nossos erros não significa automaticamente conseguir corrigi-los. 8. Vape. Selina Meyer é vice-presidente dos Estados Unidos e está constantemente tentando aumentar sua influência política. O problema é que seu caminho até o poder é repleto de incompetência, disputas internas, traições, crises e situações completamente absurdas. Por que assistir? Porque VIP é uma sátira política extremamente afiada. A série mostra os bastidores do poder de maneira exagerada e cômica, explorando a vaidade, a ambição e a necessidade constante de preservar a própria imagem. Se você gosta de humor ácido, diálogos rápidos e personagens politicamente desastrosos, VIP pode ser uma excelente escolha. 9. Fleabag. Fleabag é uma mulher jovem, tentando sobreviver aos próprios problemas enquanto lida com relacionamentos complicados, conflitos familiares, culpa, perdas e suas próprias contradições. Ela utiliza o humor como uma espécie de mecanismo de defesa. Por trás das piadas, entretanto, existe uma personagem profundamente ferida. Por que assistir? Porque Fleabag consegue transformar situações aparentemente banais em reflexões sobre solidão, amor, luto, culpa e necessidade de conexão. A protagonista conversa diretamente com o público, quebrando a chamada quarta parede,
o que cria uma relação extremamente particular entre personagem e espectador. É curta, inteligente, engraçada e emocionalmente devastadora em alguns momentos. 10. Dark. Em uma pequena cidade alemã chamada Winden, o desaparecimento de uma criança desencadeia uma investigação que começa a revelar segredos antigos envolvendo várias famílias. Mas aquilo que inicialmente parece apenas um caso de desaparecimento rapidamente se transforma em algo muito maior. Viagens no tempo, paradoxos, ciclos temporais e acontecimentos aparentemente impossíveis começam a se conectar. Por que assistir? Porque Dark é uma das séries mais ambiciosas para quem gosta de ficção científica e mistério. A história brinca com conceitos como tempo, destino, livre-arbítrio e causalidade. E existe uma pergunta que acompanha toda a narrativa. Se você pudesse voltar ao passado e mudar alguma coisa, realmente conseguiria alterar o futuro? Dark exige atenção. São muitos personagens, famílias e acontecimentos conectados. Mas justamente por isso, existe uma enorme satisfação em perceber como as peças começam a se encaixar. É uma série para quem gosta de mistério, viagens no tempo, histórias que fazem você pensar depois que o episódio termina. Qual delas você deveria assistir primeiro? Se você procura máfia e personagens complexos, comece por Família Soprano. Se quer filosofia, fé e questões existenciais, escolha The Leftovers. Se gosta de poder, dinheiro e disputas familiares, vá de Succession. Para espionagem e Guerra Fria, The Americans é uma excelente escolha. Para uma história profunda sobre crime e sociedade, The Wire merece sua atenção. Se você já gostou de Breaking Bad, Better Call Saul é praticamente obrigatória. Para algo diferente, inteligente e emocional, experimente BoJack Horseman ou Fleabag. Se quer comédia política, VIP é uma ótima opção. E se o que você procura é mistério, ficção científica e viagem no tempo, coloque Dark no topo da lista. No fim, talvez a verdadeira característica que une essas 10 séries seja justamente esta. Elas não tratam o espectador como alguém que precisa apenas ser entretido. Elas contam histórias que fazem pensar, questionar personagens, rever acontecimentos e, em alguns casos, até olhar para a própria vida de uma maneira diferente. E aí, qual dessas séries você já assistiu? E qual delas entrou agora na sua lista? Se você gosta de histórias que vão muito além do simples entretenimento, que despertam emoções, provocam reflexões e continuam na nossa cabeça mesmo depois dos créditos finais, então você está no lugar certo. Aqui no canal, nós vamos continuar descobrindo filmes, séries e histórias e ideias que realmente valem a pena conhecer. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também é apaixonado por boas histórias. E lembre-se, existem milhares de histórias sendo contadas todos os dias. Mas algumas merecem ser lembradas para sempre. Até o próximo vídeo.